Muito obrigado. Boa noite, gente. É um prazer enorme, muita alegria estar aqui com vocês essa noite. Agradeço a oportunidade que essa casa me dá. Venho acompanhando algumas reuniões a convite da Rose e tenho ficado muito feliz em acompanhar esse trabalho. Pude ver a comemoração dos 85 anos dessa casa, não estive no dia, mas vi no vídeo e fiquei encantada com a emoção de todos vocês e gostaria, nessa introdução, de parabenizar a todos, encarnados e desencarnados, por esse trabalho maravilhoso, por manterem, perseverarem, lutarem para essa casa estar hoje nos recebendo nesse trabalho tão importante. Gostaria de iniciar a minha fala, gente, comentando uma pergunta do Livro dos Espíritos, na parte da Lei do Progresso, a 780, quando Kardec pergunta aos espíritos: o progresso moral segue o progresso intelectual? Aqui os espíritos respondem: é sua consequência, todavia não o segue sempre imediatamente. E na pergunta seguinte, aí pergunta como que o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral. E fica fácil a gente entender, porque a resposta dos espíritos é que a evolução, o progresso intelectual nos leva a discernir entre o bem e o mal. Só com a nossa evolução intelectual nós podemos discernir entre o bem e o mal. E a escolha entre o bem e o mal, que é o nosso livre-arbítrio, é que nos leva a essa evolução moral. Por isso não é fácil que a evolução moral e espiritual estejam juntas, cresçam concomitantemente. Porque o conhecimento, ela é uma coisa mais fácil de ser adquirida através dos tempos, isso foi se tornando muito fácil. Mas a evolução moral, você ter o livre-arbítrio e poder escolher entre o bem e o mal, depende da vida espiritual, porque é uma questão de vontade. Nesse mesmo capítulo, Kardec nos fala que não falta muito para nós, não precisa de muito sacrifício para a gente evoluir moralmente, mas que isso depende de vontade, e é o que tem faltado para a humanidade, de um modo geral, para nós conseguirmos alcançar mais aceleradamente essa evolução moral. Antes de falar propriamente desse tema, eu gostaria de fazer com vocês um rápido retrospecto na história, para comparar o momento que nós vivemos com o outro que vivemos há um tempo no passado. Nós sabemos que a Terra hoje, nosso planeta, atravessa um momento muito difícil. Com a pandemia do Covid, com tanto de mortes, com tanta coisa acontecendo, a gente sabe como espírita que esse é o momento de transição planetária, que nós estamos nos preparando para sairmos de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E isso aconteceu há 28 mil anos, quando os capelinos chegaram à Terra, preparados por Jesus, para nos ajudar uma mudança de planeta primitivo para planeta de provas e expiações. Por que os capelinos vieram para cá? Porque nós sabemos da justiça de Deus. Deus é soberanamente justo e bom. Jesus veio nos ensinar que Deus é Pai. Não existe pai que castigue eternamente o filho. Todo bom pai, ele educa os seus filhos. Ele dá chance ao filho, quando erra, de pensar. O muito que ele faz é botar no cantinho do castigo. Se ele não está bem na escola, às vezes ele precisa ser trocado de classe, ou às vezes até de escola, mas ele não deixará de ter oportunidade de consertar os seus erros, de construir a sua marcha evolutiva.
E por isso que naquele momento que os capelinos aqui chegaram, eles viam de um planeta na estrela de Capela, na constelação, que estava passando, como nós, de provas e expiações para regeneração. E esses espíritos que não conseguiam, não aceitaram, não se modificaram, não evoluíram moralmente para acompanhar essa evolução, eles foram exilados, tiveram que mudar de escola e vieram para a Terra. Porque aqui entre nós, gente, mesmo eles não tendo essa evolução moral, eles tinham conhecimento que para aquele mundo que nós estamos tão primitivo, eles nos ajudaram a dar um salto na nossa evolução. E nós saímos com os 4 povos que no caminho da luz Emmanuel nos revelam. Os capelinos vão dar origem a 4 povos, egípcios, indo-europeus, os israelitas e os indianos, que vêm, essas 4 comunidades, nos ajudar nessa marcha evolutiva. Sabemos que o mais evoluído de todos era o que foram constituir a comunidade egípcia. Eles não eram revoltados, eram os mais inteligentes, e tanto que por volta do ano 4000, na época da criação, da construção das pirâmides, muitos deles já retornaram para o seu planeta, que para eles era o paraíso perdido. E Jesus escolhe o povo de Israel, israelita, para no seio desse povo prepará-lo para a sua vinda. Por que Jesus escolheu? Segundo Emmanuel, eles eram o povo mais forte, um monoteísta de muita coragem, os mais espiritualizados, e Jesus, embora eles fossem muito orgulhosos, segundo Emmanuel, mas é nesse povo que Jesus vai se chegar à nossa humanidade. Continuando essa marcha evolutiva, a gente vai ver que, falando das revelações, em 1350 a.C., Moisés traz para nós a primeira revelação, o primeiro código moral, que foi os 10 tábuas da lei, dada a ele no monte, diretamente por Deus, e com esse código de lei, os 10 mandamentos, Moisés constrói um código de leis que conduz o seu povo pelo deserto e vai orientando esse povo, que era um povo, com certeza, muito endurecido e que precisou conhecer um Deus de guerra, um Deus que estava sempre à frente, de luta, que punia, porque era forma. Cada um conhece o Deus de acordo com o local que está e com o momento que ele vive na história. Para aquele momento histórico, o Deus de Moisés era aquele Deus. E 1350 anos depois da revelação de Moisés, que muitos apóstolos, muitos profetas, aliás, nos trouxe, muito conhecimento, uma série de profecias que foram preparando o mundo para a vinda de Jesus. E, finalmente, chega Jesus dividindo o tempo em antes e depois dele. E Jesus vive pouco, não vive muitos anos, mas dos 33 anos, com 3 anos apenas de pregação, ele nos deixa o que é conhecido o maior código moral das galáxias, capaz de orientar na evolução para a perfeição qualquer tipo de povo e de espírito. E Jesus veio naquela humildade que nós sabemos desde seu nascimento, numa manjedoura, aquela pregação simples, falando do reino dos céus, mas que muitos não aceitaram. Muitos dos profetas, dos seguidores de Israel, que esperavam um rei que trouxesse um reino material, que chegasse com uma espada, destruindo os romanos, colocando no poder aquele povo, se decepcionaram e acharam que aquele não era o rei que eles esperavam. Mas Jesus deixa um trabalho, eu gostaria acho que vocês conhecem uma fala do Emmanuel,
no Caminho da Luz, quando ele fala de o Cristo inconfundível. Ele diz: mas Jesus assinala a sua passagem pela terra com o selo constante da mais augusta caridade e do mais abnegado amor. Suas parábolas e advertências estão impregnadas do perfume das verdades eternas e gloriosas. A manjedoura e o Calvário são lições maravilhosas, cujas claridades iluminam os caminhos milenários da humanidade inteira, e, sobretudo, seus exemplos e atos constituem um roteiro de todas as grandiosas finalidades no aperfeiçoamento da vida terrestre. Então, nós nos perguntamos, meu Deus, por que depois desse Cristo não foi suficiente para que hoje, 2000 anos depois, nós tivéssemos uma humanidade mais evoluída moralmente? Muito conhecimento intelectual foi trazido desde os capelinos. E Jesus, gente, o tempo antes dele, pelas previsões proféticas, o tempo apocalíptico de João, ele é constituído de 7 dias. E um dia apocalíptico, ele tem, revelado por Emmanuel, 380 anos. Então, vejam que 650 a.C., Moisés a 1350, e 650 anos, o profeta Daniel recebe pelo anjo de muita luz, Gabriel, num sonho, uma mensagem de que o ciclo daquele povo estava chegando ao fim, e que viriam 2 grandes momentos, o momento de luz e o momento de trevas. E exatamente esse ano 650 marca esse tempo de luz, que seria 1260 anos, ou seja, 650 antes, com mais 610 anos depois de Cristo. Esse foi o tempo das luzes. Muita coisa, o início mesmo, quando Jesus parte, os seus apóstolos, daquela igreja primitiva, os primeiros cristãos, a chegada de Paulo, que vem ser o disseminador dessa doutrina de amor, da caridade, da humildade, e que levou a igreja naquela época a tantos cantos e espalhou tanto essa boa nova. Mas, infelizmente, um lado da igreja, o cristianismo puro e simples do início, foi se modificando. E por que 610 marca o início do período das trevas, do domínio das trevas? Porque é quando a igreja cristã já se começou a destruir os ensinamentos do Cristo, e é quando aparece, é marcado esse início das trevas, 610, pela instauração do papado. E esse período de 610 mais 1260 anos, que foi o mesmo tempo de trevas, que vai terminar em 1860, que é quando chega a terceira revelação através do nosso codificador Kardec. Esses 1260 anos, gente, foram muito de trevas mesmo. A gente só vai citar alguns momentos para a gente se recordar do que teve de tão ruim nessa época. A Inquisição, que levou ao martírio milhares de inocentes, tudo era heresia. Lembrem o Galileu com a sua ciência, porque ousou dizer que a Terra não era o centro do universo, só não foi queimado porque na hora ele não admitiu diante do Santo Ofício. Nós tivemos a nossa Joana d'Arc, só porque ouvia vozes, era uma médium, ela era heresia, herética, foi condenada à fogueira, e milhares de pessoas morreram dessa forma. Foi a época da peste negra, também, que dizimou tantas pessoas. Também foi por problemas, a gente não entra em detalhe devido ao tempo. Eu amo história, adoro falar de história, mas história de tantos anos tem muita coisa para ser contada. Mas a peste negra, essa época aí da Inquisição, começaram as famosas cruzadas, gente, as chamadas guerras santas, que de nada tinham santos, porque o Islã
Maomé, que foi enviado por Jesus no Oriente para consertar essa doutrina e fazer uma oposição ao cristianismo, do catolicismo, que estava indo por péssimos caminhos. O Maomé também desvia, porque enriquece com o casamento e desvia da sua atenção, não resiste às forças da sombra, do mal, e acaba deixando de cumprir a missão. Então, nós temos nas Guerras Santas, as cruzadas, que foram 8, católicos lutando com o Islã por causa da posse de Jerusalém, proíbe, não passe, não vai, cada um queria Jerusalém. E nesse mesmo período também, gente, Deus nunca deixou de enviar luz, espíritos de luz, e eles vieram mesmo em meio a essas trevas. Nós tivemos muita gente que veio tentar mudar. O nosso querido Francisco de Assis, que era o nosso João Evangelista, que foi ele que foi arrebatado para ter a visão através de um anjo do que aconteceria naquelas 2 épocas que Daniel havia dito. Na verdade, João é Daniel reencarnado. Aquelas 2 fases de luzes e trevas, é João que vê isso do jeito dele, para a época dele, através do livro Revelação ou Apocalipse. E todo esse conhecimento, mesmo tendo vindo Francisco de Assis, que era a reencarnação, como eu disse, do João, ele veio com aquela simplicidade, de novo, tentando mudar a igreja. Os franciscanos todos, era coisa descalço, humilde, trabalhando com amor. A Clara que chegou, as claretianas, e não resolveu o problema, a igreja não mudou sua postura. E Francisco de Assis, a gente sabe, ele morre aos 44 anos, novo ainda, mas dizem que ele deixou 250 mil franciscanos, uma legião de homens que, como ele, seguiram na humildade, com os pés no chão, trabalhando os ensinamentos morais e simples que Jesus havia trazido. E nesse momento, gente, como Jesus sabia que os seus ensinamentos seriam obscurecidos pelo período das trevas, ele já havia dito que ele enviaria um Consolador que nos faria lembrar de todos os seus ensinos. E essa codificação kardeciana, que chega exatamente no final desse ciclo das trevas, que terminou em 1870, pouco antes, 1750, Kardec começa o trabalho da codificação da nossa doutrina. E essa época foi uma época farta também, gente, de espíritos das artes, da ciência. Nós tivemos a Revolução Francesa, nós tivemos tantos movimentos que trouxeram tanta luz, filósofos, né? Nós já tínhamos lá atrás, nos 650 a.C., o Sócrates e o Platão, que nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, traz ali os ensinos dele para nós vermos como eles vieram enviados por Jesus, porque eles ensinaram muito das coisas, de reencarnação, de pré-existência da alma, de imortalidade, tudo isso Sócrates havia ensinado da vinda de Jesus. Só que Jesus, por aquele tempo, não houve como falar tudo o que podia. O povo não entenderia. Ele achou que aquele momento é chamado por Emmanuel a maioridade da Terra. Nós estávamos prontos para receber Jesus, mas não estávamos prontos para ouvir tudo o que ele tinha para dizer. Porque ele falou por isso em parábolas, deu uma forma de ensino que muitos não entenderam. E que o Espiritismo redivivo através de Kardec, veio com o seu Evangelho seguindo o Espiritismo, trazendo só os ensinamentos morais, esse código moral fantástico, como eu já disse, e Kardec nos legou tudo isso, através, com a ajuda do Espírito da Verdade, tanto espírito de luz que trabalhou com ele, para trazer de novo essas verdades para a gente. E eu pergunto, depois de Kardec, depois de Jesus,
com tanto conhecimento intelectual, tanta luz foi trazida para a humanidade. Nós temos hoje, então, com a reencarnação, segundo Divaldo, dos espíritos, desde a década de 80, vindo de Alcione, nós temos uma criançada, nós temos jovens, 20, 30 anos, que são, com muito deles, esses espíritos encarnados, vindo de Alcione, que têm uma inteligência, que trouxeram esse mundo de virtual. Nós estamos aqui hoje mesmo no meio dessa pandemia, glória a Deus, podendo ter esse encontro, conversarmos, estarmos sempre refletindo nas verdades do Cristo e do Espiritismo, graças a toda essa evolução de conhecimento. Dizem que o homem do futuro, quando chegar a época da regeneração, será o Homo sapiens não mais, será o Homo virtualis, porque é uma nova era que chega. Então nós evoluímos tanto, mas infelizmente, no meio de tanta treva, faltou muita espiritualidade, faltou muita vontade para que os homens tivessem feito a opção do livre-arbítrio pelo bem. Não optaram pelo bem, porque, como diz Kardec, o bem depende de vontade. Para você ter vontade de persistir no bem, meu irmão, nós precisamos acreditar que nós somos um espírito encarnado num corpo. Nós não somos um corpo, aliás, que tem um espírito, muito pelo contrário, nós somos um espírito eterno que temporariamente estamos no corpo, como já estivemos, como poderemos voltar a estar procurando a nossa evolução. Quando nós acreditamos na imortalidade da alma, acreditamos que somos deuses, que somos luz, que somos o sal da terra, que podemos alcançar esse planeta, esse mundo feliz, se esteja ele aqui na Terra ou não, depois do de regeneração, nós conseguiremos, mas para isso temos que viver a nossa vida espiritual. E, infelizmente, o mundo material, a nossa parte física, matéria, ainda nos chama muito e nos deixa com uma vontade muito aquém do que teríamos que ter para alcançar esse grau de evolução moral. E por que eu venho falar disso hoje para vocês? Porque, gente, desde 2010 eu venho estudando as obras do Manuel Filomeno de Miranda, psicografadas por Divaldo. Em 2010 foi Transição Planetária. Em 2012 veio A Caminho da Nova Era. E ano passado, em novembro, Divaldo nos entrega No Rumo do Mundo de Regeneração. Estudando esses livros desde 2010, eu venho percebendo, gente, como é importante falar e lutar e nos unirmos para fazer essa transformação moral, se nós queremos estar nesse mundo de regeneração. Eu dificilmente, com a idade que tenho, chego lá, mas muitos de vocês estarão, muitos ainda estão voltando nessa pandemia, os bons que estavam aqui em missão, para tornarem nesse mundo de regeneração. Esse mundo de regeneração, gente, o bem tem que ser predominante. Por isso, esse é o momento em que está havendo uma nova limpeza no nosso planeta. Houve na Primeira Guerra, houve na Segunda Guerra, houve com as pandemias da peste negra, da gripe espanhola, e está havendo com a Covid. Porque, como nós vimos em Capela, aqueles que não se adequarem, que não se dispuserem a ter vontade de lutar, de estar ao lado de Cristo, não vai ficar. Já estão sendo levados, exilados do nosso planeta. Quem não percebeu? Centenas e centenas de espíritos. Muitos, claro que não para ser exilado em outros planetas que estarão começando também provas e expiações para ir lá contribuir com o progresso. Não é um castigo. Deus não castiga, Deus dá oportunidade. É um recomeço. Muitos desses espíritos vão recomeçar num planeta que está mais atrasado que o nosso e que precisará desses espíritos que estão hoje na Terra para ajudar a sua evolução intelectual.
mas moralmente eles não tiveram condição de ficar. E também porque, gente, nesses livros nós descobrimos que Deus extremamente bom está dando uma chance nesse período agora, nesse momento de transição, a muitos dos espíritos que estavam há séculos isolados e que precisavam de uma última chance para tentar se melhorar e permanecer e evoluir nesse planeta. Nós sabemos que Emmanuel fala que nós somos, na Terra, entre encarnados e desencarnados, gente, de 20 a 25 bilhões. Quantos somos hoje encarnados? Não sei ao certo, não sei se alguém tem o dado. Há muito tempo era 6, 7, eu acredito que hoje estejamos nos 8, devia ter procurado esse dado, né? Os 8 bilhões de seres encarnados. Olha quantos estão desencarnados. E nesse clima da Terra, onde estão todos esses espíritos, eles também, como nós, têm o bem e têm o mal, têm os bons espíritos e os maus espíritos, e eles precisam de chance como nós precisamos. E Jesus, claro que dá sempre essa chance. E Deus, que é Pai, sempre dá essa chance. Por isso, gente, a Terra campeia nesse momento com tanta maldade que a gente entende. É na política, em todos os meios sociais e tudo, a gente vê tanta maldade, mas também vê tanta gente desperta que está aí com o seu espírito de solidariedade, abraçando essa causa, ajudando neste momento tão difícil em que tanta gente está partindo e que tantos familiares estão ficando sós, isolados e com problemas financeiros, sem ter o que comer. E nós precisamos viver a nossa caridade, porque todo ensinamento de Jesus está baseado em amor e caridade. Mas não é essa caridade só de dar esmola. A caridade não é só dar uma cesta básica. A caridade, ela não é só material. A caridade espiritual é aquela que está lá na lei do progresso, na lei de justiça, né? A caridade é aquela que você tem que seguir, nunca esquecer o PIB. O que é o PIB, Norma? Está lá na pergunta. O PIB é benevolência para com todos, indulgência para com as falhas alheias, perdão para as ofensas. Se nós não praticamos o PIB, essa benevolência, essa indulgência, essa capacidade, tentar aumentar a capacidade de perdoar nós mesmos ao outro, nós não conseguiremos viver a verdadeira caridade. A caridade hoje, às vezes, é você ligar para um idoso, para alguém que está sozinho e perguntar: tudo bem, como é que você está? Precisa de alguma coisa? Eu posso ajudar? A caridade é você que está preso dentro de casa, está fazendo o possível para amar e descobrir a importância dos seus familiares nessa reencarnação. É poder dar um abraço, é ter um tempo para o filho, é desligar do celular para dar atenção à verdadeira educação que ensina o bem, para que seu filho tenha condição de evolução moral. E muitos deles estão até ensinando aos pais, porque as crianças, com certeza, estão evoluídas neste momento para trabalhar, fazer acontecer essa era da regeneração, que é fantástico ver a sabedoria que a gente vê tanto nos pequenos. E antes de encerrar, gente, caminhando para o final, eu queria dizer o porquê da minha preocupação. Está aqui o livro do Divaldo, No Rumo do Mundo de Regeneração. Na abertura desse livro, talvez muitos já tenham lido, esse livro conta a história de 50 espíritos que saem de uma comunidade, cujo administrador se chama Antúlio. Lá vive o Manuel Filomeno de Miranda, e também o Espírito do Sul, que veio coordenar, ser o diretor desse grupo, que é o Spinelli. E esse grupo, ele veio, já está na Terra em trabalho, eles dividiram em subgrupo, ele conta o trabalho que eles estão fazendo em hospitais, pelas noites, em reuniões mediúnicas, um trabalho fantástico. E esse livro,
ele já abre falando de evolução moral. Na introdução do livro, que se chama No Rumo do Monte Regeneração, vem duas perguntas seguidas àquela que eu comentei com vocês no início. Kardec pergunta: a civilização se depurará um dia de modo a fazer que desapareçam os males que haja produzido? E os espíritos respondem: sim, quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. E por que a civilização não realiza imediatamente todo o bem que poderia produzir? A resposta dos espíritos: porque os homens ainda não estão dispostos a alcançar esse bem. Gente, quando Filomeno, no primeiro capítulo, que chama Os Clarins Anunciadores, ele diz que lá de cima, sentado olhando a Terra, eles viram a Terra se envolvendo cada vez mais. Olhávamos o planeta Terra, que lentamente se envolvia em volumosa cortina de sombras. Nós estamos com o nosso planeta com a psicosfera pesada, cheia de sombras. E eu pergunto: de onde vêm essas sombras? Será o tipo de sombra lá da época das trevas? É a mesma sombra, porque essas sombras, gente, elas são emissões do nosso pensamento. O nosso pensamento é matéria, o nosso pensamento é vida. O que pensamos de mal vai impregnando nessa psicosfera, formando essa camada pesada, cheia de coisas que nos fazem mal. Daí vem vírus, vem bactéria, se acumula tanto mal, tanto miasma. Então, isso me fez ainda pensar, mas preciso falar, precisamos conversar mais sobre evolução moral, tem que despertar em nós essas vontades. E ainda, gente, muito por causa do Cristo, quando vocês ouvirem isso, quem não leu, quem não pensou, tem 2 textos que referem ao Cristo nesse livro que muito me preocupou. Na página 64, capítulo 5, Manuel Filomeno de Miranda diz: desde o ano de 2004, entidades desencarnadas, adversárias do Cristo, declararam guerra ao seu nome, ameaçando retirá-lo do calendário humano. 2004. Uma campanha infeliz, muito bem organizada, fora deflagrada, e os espíritas, por serem os cristãos modernos através do Consolador, se encontrava na Terra, seriam ferozmente combatidos. Nós somos espíritas. Abramos os nossos olhos. Essa legião de espírito mal, atrasado, reencarnado, eles estão aí revoltados. Olha, gente, teve uma reunião mediúnica que o Antúlio fez nesse trabalho na Terra, que eles levaram um espírito de nome BN, que é um islamita. Ele é do Islã, do Oriente, desencarnado. Há anos preso nos porões do mundo dos desencarnados. O IBM, revoltado, olha o que ele fala, no meio da fala dele. Agora estamos unidos, sunitas e xiitas, contra o inimigo comum, que é o profeta Jesus. No começo, respeitávamos como dos profetas que vieram preparar o período da libertação por volta da metade do século VII. Logo depois, no período das guerras sagradas, a revolta, porque a guerra foi contra eles, mas foi do catolicismo, não foi dos cristãos todos. As guerras sagradas, os judeus e cristãos uniram-se contra nós e desde então reinamos em áreas diferentes, sendo que agora eles são desunidos, os xiitas e sunitas, vocês sabem. Nós nos unimos para destruir esses malditos que desgraçaram o Ocidente e parte do Oriente com as falsas crenças, idolatrias,
furtos e crimes em nome de Deus, porém o Deus que eles construíram. Gente, a reunião com esse espírito foi uma coisa fantástica, mediúnica. No final, com muito trabalho, eles conseguem que a mãe dele venha à reunião, ele a reconhece que estava transformado e acaba aceitando ser levado para tentar ser tratado. O trabalho que eles estão fazendo é fantástico, gente. E eu fico assim, muito preocupada, querendo tanto quando eu vejo essas falas, então, estão querendo vir contra Jesus. É claro que nunca as trevas vencerão a luz. Mas talvez, gente, essa vinda da luz não pudesse não ser com tanto desgaste, tanta destruição, tanta morte. Quem sabe tantos de nós trabalhando, vivendo. Jesus vai voltar, gente? Jesus não volta. Ele reencarnando. Jesus quer voltar no mundo de regeneração aos nossos corações, porque o evangelho de Jesus está aqui e o reino dele está aqui. O reino dele não era de outro mundo, não era desse mundo, é de outro mundo e foi colocado dentro de nós através do evangelho. Essa verdade cristã, esse amai-vos a Deus, amai a si mesmo, amai ao próximo. Jesus resumiu tão simplesmente. Se eu me amo, eu amo o próximo como a mim mesmo, eu não quero que se lhe faça nada que seja feito a mim. Temos que trabalhar essa qualidade de amor, temos que trabalhar essa qualidade de caridade, temos que orar mais. Oração, gente, todo livro você ouve isso. A oração é o santo remédio desse momento. Não deixe de orar, mesmo isolados. Orem muito, todo tempo, em todo lugar. Peça força, sobretudo coragem, para estar, eu faço isso sempre. Tem tanta coisa que eu preciso mudar, tem tanta evolução à minha frente, e eu oro incessantemente para conseguir e me modificando moralmente para alcançar um pouco disso que Jesus tentou tanto trazer de nós. Essa luz que há dentro de nós precisa brilhar. E o que eu desejo realmente é que essa luz brilhe dentro de cada um de vocês. Eu não vou encerrar minha fala agora, porque o que eu vou fazer a seguir faz parte da minha dinâmica de fala, e eu estou vendo que faltam 15 minutos, mais ou menos. Eu queria então, gente, antes de encerrar, convidar vocês para uma dinâmica, e eu queria muito que vocês participassem. Ela vai ser a prece final e o meu encerramento. Eu queria que vocês se concentrassem muito a partir de agora. Vou tentar falar com uma voz mais calma, que todos pudessem fechar os olhos do corpo físico completamente, e pudesse imaginar comigo que nós todos aqui presentes estamos indo para uma bela praia deserta, um mar azul maravilhoso à nossa frente, e nós todos nos daremos as mãos. E de mão dadas, diante desse mar, nós vamos sentir, passando de mão em mão, entrando em todo o nosso corpo, células, uma energia tão boa, uma luz que vai iluminando, que vai alcançando cada célula do nosso corpo, cada uma dos trilhões de células. E a gente vai respirando, inspirando a pureza do mar, a energia, e expirando tudo que há de mal e negativo dentro de nós. E de mãos dadas, e olhando com o olho espiritual, não o olho físico, continua fechado. Nossa visão de espírito, de perispírito,
Nós observamos ao lado dessa praia, de um lado e de outro, uma fila imensa dos dois lados, de seres vestidos de branco com a túnica maravilhosa, luminescente. Eu comecei a olhar e eu vi Kardec, eu vi Chico Xavier, eu vi Dr. Bezerra de Menezes, eu vi Manuel Filomeno, eu vi Joana de Ângeles, eu vi Francisco de Assis, todos emitindo uma luz e uma força. Talvez vocês vejam outros, olhem com o olho do Espírito, com a visão perispiritual, e vocês alcançam espíritos maravilhosos que vocês conhecem. Quem sabe aqueles que lutaram tanto por essa casa, esse núcleo de investigação, muitos estão ali, e observem que eles nos olham, todos eles nos olham, e deles emana até nós uma energia tão grande que vai penetrando também as nossas células, uma a uma, e a gente começa a sentir que são fluidos tão puros, tão mais rarefeitos, tão melhores que os nossos, que vão entrando, nos curando um pouco o coração, as nossas dores, as nossas percas, os nossos sofrimentos. Olhando para eles, nos sentimos melhor. Mas ó, que surpresa! Lá no fundo, caminhando sobre as águas, vem alguém que eu não falei. Nosso mestre vem caminhando sobre as águas. Ele para em meio a essa praia linda, de um lado e do outro, olha aqueles que vieram em missão de ajudá-lo, que tanto tem feito e já fizeram nesse planeta. E ele estende a sua mão para um lado e para o outro, abençoá-los e dizer muito obrigado, meus amigos, por tudo que tem feito por essa terra, pelo meu planeta, pelo nosso planeta. Mas ele não vai embora sem antes lançar-nos um olhar. Nós mal conseguimos olhar para ele. É tanta luz que não precisamos olhar. Os olhos, as mãos, ele tem um perispírito tão iluminado que emana energia e luz por todos os poros. Ah, que alegria, meus irmãos! É assim que queríamos ver Jesus. É assim que devemos vê-lo em nossos corações, vivendo o teu evangelho, fazendo jus a tudo que ele nos deu até esse momento da história. Tudo que fez pelo nosso planeta. Dizemos juntos, muito obrigado, Jesus. Sê conosco hoje e sempre. Amém. E vamos voltando e abrindo nossos olhos corporais. E eu digo a vocês, muitas graças, muito obrigado pela oportunidade. Estarei sempre disponível. E nesses minutos que faltam, se alguém ainda quiser comentar alguma coisa, tá? Eu fico muito feliz por estar aqui. Estou vendo o rostinho de gente que está aqui há tanto ano nesse grupo. É a Adi, como é que é o nome?